cumprimento todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou a Chique Soares, sou aluna pela FACEP e estou aqui com vocês hoje para ter o primeiro encontro com o meu estágio supervisionado. E é um prazer estar aqui com vocês. Convido vocês para ficar de pé. Vamos estar lendo no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo do 5 ao versículo 18. Hebreus 2, capítulo 2, versículo do 5 ao 18. Vamos ler? Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das suas mãos. Todas as coisas lhe sujeitastes debaixo dos pés. Ora, vistos que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provastes a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pela aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos de Deus que me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também eles participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Pelo que convinha que tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Vamos fazer mais uma oração? Senhor nosso Deus, grande Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez nesta manhã, para aprendermos juntos da Tua Palavra. Pai, aqui eu estou na dependência do Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha me usar de acordo com a Tua vontade. E eu te peço que a Tua Palavra fale aos corações e na mente de cada um presente aqui. É o que nós te pedimos. Amém. Bom, pessoal, o tema do meu estágio vai ser mensagens voltadas sobre o pecado. E o título da mensagem hoje é: por que Jesus veio ao mundo? Diante dessa pergunta, qual que é a primeira resposta que vem na mente de vocês? Vocês podem ser participativos. Por que vocês acham que Jesus veio ao mundo? Uma resposta rápida. Para salvar. O que mais? Nos dar uma escolha. Nos dar uma escolha. Mais alguém? Nos dar ensinamentos. Ensinamentos, ele nos ensina muito. A lista de motivos de Jesus ter vindo ao mundo, se a gente for parar e pontuar, ela pode ser muito extensa, né? Porque desde lá do início nós temos motivos, somos conhecedores deles, em saber por que Jesus veio ao mundo. Por que Jesus precisou vir ao mundo? Vir nesse corpo humano, viver o que vivemos, passar pelas aflições, passar pelas tentações, porque ele passou tentação, como nós passamos hoje também. Ele veio, trabalhou como nós trabalhamos, certo? Comeu, comemos, vestiu as roupas que nós também usamos, despiu de toda a sua glória, de toda a sua majestade, para estar aqui na terra.
Ele veio para restabelecer o que o homem havia perdido na queda. O versículo 7, que nós lemos: Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Então Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. O homem, ele era a coroa da criação. Deus criou o homem e a mulher e deu a eles a autoridade sobre as aves do céu, sobre os animais da terra, sobre os peixes do mar. E quando o homem e a mulher pecam, eles perdem essa autoridade. Agora eles não têm mais o mesmo controle que eles tinham antes, a mesma autoridade que eles tinham antes. Os animais agora, eles se tornam feras selvagens. Nós podemos notar que muitos animais, são domesticáveis, mas muitos são feras. O homem não consegue mais ter o mesmo domínio e a mesma autoridade que o Senhor deu a eles quando o Senhor criou o homem e a mulher. Outra coisa também que perdeu com a queda foi o quê? Foi a imagem e a semelhança de Deus. Esse elo, ele foi quebrado. Nós perdemos totalmente essa semelhança? Nós não perdemos totalmente. Mas agora, nós precisamos estar a todo instante procurando resgatar esse elo. Procuramos estar todos os dias sendo mais parecidos com Cristo. Porque antes não era assim. Agora nós precisamos sim trabalhar nisso. Todo dia parecer mais com Ele. O nosso caráter, as nossas escolhas, o nosso modo de vida precisa glorificar o nome do Senhor. Então isso nós fazemos todos os dias. Já é algo que nós perdemos aí com a queda do homem, que se tornou universal. Então nós já nascemos aí com esse coberto, com esse pecado, com esse elo que a gente precisa resgatar todos os dias. Ele veio cumprir uma promessa. Lá em Gênesis 3,15 diz assim: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, em Gênesis, muito antes da encarnação, o homem, ele se rebela contra Deus em pecado. E diante da queda da humanidade, vem aí uma promessa. Deus transforma a maldição em bênção. Ele promete que da mulher pecadora viria uma semente. Algumas tradições falam descendente, que pisaria na cabeça da serpente, aqui representada o diabo. E essa promessa ela é reafirmada por Deus em várias passagens bíblicas. Ao morrer na cruz e ressuscitar, Jesus cumpre a promessa, anunciando a derrota definitiva da morte. Segundo ponto que nós vamos falar aqui hoje: por que ele veio ao mundo? Para conduzir muitos filhos à glória. Do 10 ao 13 que nós lemos, diz assim: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagraste pelas aflições o príncipe da salvação deles. Então Deus, ele entrega o unigênito. O que é o unigênito? É o seu único filho. E é através dele, porque através de mais ninguém a gente não conseguiria isso, é através do seu filho, Jesus, que veio, que morreu, é que nós conseguimos, que ele é o mediador entre o homem e Deus. Se não fosse ele vir, se não fosse ele morrer, passar tudo que ele passou aqui, para nos garantir essa salvação, nós não conseguiríamos chegar até Deus. Então, ele veio aí para conduzir muitos filhos à glória. Então, ele é o primogênito e através dele conduz você à glória, mostrando o caminho, nos ensinando todos os dias a sua palavra. Através do tempo que ele veio, que ele ficou aqui na terra, ele deixou os seus ensinamentos, ele deixou as instruções contidas na palavra, para que eu e você tivesse acesso e entendesse como é o processo para chegar até ele, para alcançar a salvação. Porque nós sabemos que por mais que nós venhamos para a igreja todos os dias, por mais que nós fazemos coisas boas todos os dias, por mais que todos os dias a gente procure parecer mais com ele, tem muitos critérios, são muitas definições que diz se a gente vai conseguir alcançar a nossa salvação, que a gente não vai entrar lá de qualquer jeito. Então ele veio, pagou o preço para que eu e você tivesse esse direito. Mas
cabe a nós correr atrás da nossa salvação, conquistar essa salvação que Ele nos deixou, porque não é de qualquer maneira. Então Ele veio aí para nos incluir na família. Rogo também por aqueles que creram em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, está lá em João 17:20. Então o amor de Deus, Ele é transbordante, né? Ele se manifestou em entregar o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Então, Ele deseja sim, né, adotar todos nós, construir uma grande família, para que todos nós possamos um dia morar no céu com Ele. Então Ele veio, subiu ao céu, mas Ele nos deixou o Espírito Santo Consolador, para que estivesse conosco todos os dias, né, nos ajudando a ter esse relacionamento com Deus e posteriormente ir morar no céu. Terceiro, Ele veio para destruir o diabo e libertar os cativos. Versículos 14 e 15, que nós lemos. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também Ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. E aqui é interessante nós analisarmos que esse destruir, né, o diabo está aqui no sentido de tornar essa estadia aqui nesse momento, os feitos dele, de certa forma, inoperante e sem efeito. E se eu e você dissermos que o diabo não está operando hoje, a gente estaria mentindo, porque ele está aí, ao nosso derredor, nos tentando de todas as formas. Eu sou tentado? Será que eu sou? Será que você é tentado? Sim, todos os dias nós somos tentados de alguma forma. Alguns são tentados, vamos lá, pelos meios mais comuns, pelo dinheiro. Tem pessoas que não aguentam ver o dinheiro que vai lá e pega, ou às vezes pela ganância, ou às vezes pelas oportunidades de se corromper e de corromper outros. Às vezes o dinheiro não é o seu problema. Você consegue ver um montante sozinho com muitas pessoas, não toca, não se corrompe, não corrompe outros, mas às vezes a sua tentação é o que? Os seus olhos, o que você vê. Às vezes você está lá no seu celular, só você e o seu celular. Às vezes o seu olho é a sua tentação, ao estar vendo que não deve. E assim, nós somos tentados de todas as formas, todos os dias. E será que a nossa força está em nós? Não está em nós. Nós não somos fortes, nós não somos nada. Tudo é através do Espírito Santo. E quanto mais próximos nós estamos dele, mais forças nós temos. Não porque somos bons, mas porque ele habita em nós. Então, por isso que a gente precisa tanto estar sempre fortificando esse elo, essa ligação, estar mais próximo, oração, jejum, consagração, a comunhão uns com os outros, esse estar juntos, esse estar reunidos quando a gente vem para a igreja. Às vezes a gente sai de casa assim tão desanimado. E a gente fala assim, hoje eu vou lá na igreja só pela graça. A gente olha pra gente e a gente não vê força. Aí a gente vai com todos os nossos problemas diários, porque cada um de nós temos as nossas guerras. Até vocês que são jovens, eu sei que vocês têm as guerras de vocês, as batalhas, aquilo que fere. Às vezes vocês têm a alma machucada, mas a gente vem, e é nesse vir, é nesse estar junto aqui, que um fortalece o outro. Às vezes eu chego aqui desanimada, e a Camila vem com o jeitinho dela todo, e a Camila, e aí, como você tá? O que você fez? Eu senti sua falta terça-feira no culto. E é assim. Às vezes a gente volta para casa totalmente diferente do que a gente chegou aqui, a gente volta mais animado, a gente ouviu a palavra, falou com a gente. E às vezes é tão interessante que a gente chega na igreja e a gente pensa assim, nossa, será que essa palavra vai falar comigo? E às vezes a gente fica preso na palavra e às vezes não é toda a palavra que fala com a gente, mas às vezes é uma frasezinha que o pregador falou. É um textozinho lá, às vezes o pregador lê um texto lá na Bíblia, um capítulo inteiro, mas às vezes foi a segunda frase ali
daquele versículo específico que falou comigo e parece que já valeu tudo. Já valeu eu ter vindo, sabe? Então, às vezes não é a palavra toda que vai falar comigo, uma pregação inteira que vai falar comigo do início ao fim. Mas se eu me mantenho ali, atento na palavra, uma frasezinha, parece que o Espírito Santo age lá dentro e pensa assim, poxa, era o que eu precisava ouvir. Não é? A gente se sente assim. Então, Jesus veio para destruir o diabo, tornar aí invalidado as ações dele, mas ele só consegue isso através do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele atua nos filhos desobedientes, está lá em Efésios 2. Paulo diz, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, dos lugares celestiais, está lá em Efésios 6, 12. Então a nossa guerra, ela não é humana para nós que somos cristãos. Está muito além disso. É espiritual, é aquilo que a gente não vê, mas que está aí, ó, o diabo há todo tempo, nesse século, tentando enfiar na nossa mente, através daquilo que vemos, pelo celular, pela televisão, pelas conversas. É assim que o inimigo vai infiltrando na nossa mente, se a gente deixar ele infiltrar, se a gente não tiver um fundamento firmado na palavra, se a gente não estiver sempre na igreja, em comunhão uns com os outros, no meio de crentes. Não adianta, gente, eu tentar ser forte espiritualmente se eu não estou no meio de crente. Imagina eu, se eu não estiver sempre no meio dos irmãos, vindo para a igreja, participando, ser participativo dos trabalhos. Às vezes eu não estou falando que não pode ir para o mundo, estar com seus amigos, vou sair com os meus amigos aqui que não são crentes, não estou falando que isso é pecado, não, que pode. Você pode sair com seu amigo lá do mundo, com a sua amiga, vai lá na casa dela, vai tomar um sorvete, vai na rua, enfim. Eu estou falando que você não pode ter uma vida só assim. Crente quer ser forte, quer ter força, ele tem que estar no meio de crente, tem que estar no meio de quem ouve as mesmas coisas que o crente ouve, das mesmas atividades que o crente faz. Não tem como espiritualmente eu ser forte se eu não faço as mesmas coisas que o crente faz: vir para a igreja, orar, cantar, ouvir a palavra do Senhor. Então, se eu sou crente, mas eu não sou participativo das coisas da igreja, é muito, muito difícil eu me firmar, certo? Quarto, ele veio para ser sumo sacerdote. Versículo 16 a 18. Vamos ver o que diz? Porque na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Jesus não veio pelos anjos caídos. Você já parou para pensar nisso? Já veio essa pergunta na sua mente assim? Mas e se o demônio se arrepender? Mas e se ele querer se converter? Não, gente. Ele não vai querer se converter. Ele não quer se arrepender. Imagina um ser de luz no céu que cai. Jesus não veio para eles. Jesus veio para a descendência de Abraão. E quem que é a descendência de Abraão? É aqueles que correm o mesmo sangue de Abraão nas veias? Não. É aqueles que têm a fé de Abraão. Se você tem fé, se você tem a fé de Abraão, você é um descendente de Abraão. E aqui ele fala, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Então ele veio também para ser o sumo sacerdote. Ele não veio para salvar anjos caídos, ele veio para salvar a descendência, a minha e a você, que tem a fé de Abraão. Ele veio para fazer a propiciação do povo. Então esse fato dele ser o sumo sacerdote, o que é a propiciação? É o ato de perdoar pecados através do sacrifício. E foi o que aconteceu com Jesus. Ele veio, passou o que passou. Quem assistiu aquela série The Chosen? Gente, que série! Muito boa. Então, se você gosta de uma série e é tão interessante, logicamente, ali eles associaram, foram preenchendo lacunas, né? Mas eles tentou
né, trazer ali a história de Jesus durante o tempo que ele esteve aqui na Terra. E é muito bom você assistir, você ir associando a Bíblia, né, ao que é contado ali. Então, Jesus veio, passou o que passou, escolheu os 12, teve a trajetória dele no mundo e veio para cumprir aquilo pela qual o Senhor Jesus, nosso Deus, enviou o seu Filho para fazer. Ele morre como um cordeiro imaculado, sem mancha, sem pecado, e é através desse sacrifício na cruz que ele tem a condição de perdoar pecados. Então, por isso que ele vem nesse papel aí de sumo sacerdote. Ele veio para ser o sacrifício definitivo. E assim, todo sacerdote aparece a cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Hebreus 10, 11 e 12. Então, a humanidade tentou em vão chegar a Deus por meio de sacrifícios. Quem lê Bíblia sabe que lá no Antigo Testamento existia sacrifício para todos os perdões de pecados. Existia o tipo do sacrifício para aquele determinado tipo de pecado. E Jesus veio para que todos esses sacrifícios caíssem nele. Então ele é o Cordeiro de Deus. Agora não precisa desse sacrifício para perdoar os nossos pecados. A natureza pecaminosa a impedia de ter um relacionamento próximo de um Deus completamente santo. Por isso, apenas um homem sem pecado, com uma natureza divina, poderia ser o sacrifício perfeito para romper o véu que separava o homem de Deus. Como João Batista reconheceu, Jesus é o Cordeiro de Deus que tomou sobre si o pecado de todo o mundo. Então, não bastasse ser um homem qualquer, ele precisava ser um homem humano, divino. Um homem qualquer morrido na cruz não perdoaria os nossos pecados. Então ele precisou descer, em forma de homem, deixou sua glória ali para que ele pudesse morrer, para dar essa condição para mim e para você entrar no céu. O versículo 18 diz assim: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Então hoje, nesse mundo que vivemos, nesse presente século, onde a gente tem tudo à mão, se vocês forem observar, não longe não, vamos na minha geração, alguns anos atrás, a gente não tinha esse acesso que vocês têm hoje. Quando eu era da idade de vocês, a gente não tinha esse acesso que vocês têm hoje. Através de um clique, a gente tem tudo na mão. Deixa no celular. Através de um clique, a gente tem tudo na mão. Então você põe lá no Google, taranã, quero saber sobre isso, aquilo. Todos os temas, todos os assuntos possíveis. Está aqui, na palma da nossa mão. A gente consegue acessar, ter toda a informação na polícia. Vocês estão rindo de mim porque eu falei disso. Vocês acham bom, né? E a gente tem tudo isso à palma da mão. O problema é, será que nós sabemos usar essa ferramenta tão poderosa em nossas mãos a nosso favor? Porque, gente, a gente nem precisa fazer muita coisa para aparecer um monte de coisa que a gente não deve acessar. Certo ou errado? Certo. Precisa nem uma olhadinha no que não deve. Quando é fé, as páginas que você acessa, está tudo te enviando informações sobre aquilo ali. Você nem precisa fazer muito para ter acesso ao que não deve. E agora, ter o poder disso nas nossas mãos, agora é eu e você. A gente tem esse acesso. Nós temos nosso celular bom, a nossa internet bacana. Às vezes nós estamos lá na nossa casa, lugar que ninguém vê. E aí nós somos tentados. Ou vocês acham que a gente é tentado mais quando a gente está no meio dos nossos amigos, no meio da multidão? A gente é muito tentado quando a gente está sozinho, com essa ferramenta poderosa em nossas mãos. E essa responsabilidade, gente, ela é toda nossa.
E um dia nós seremos cobrados por isso. Cabe a nós. É o tal do livre-arbítrio. Então existem aí diversos tipos de tentação. E a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado com isso. Ele veio para servir os propósitos do Senhor. Eu, Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei para a mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Isaías 42, 6, 7. Ele veio para todos. Ele veio para os gentios e para os judeus. Ele veio para mim e para você, para nos dar essa garantia, essa chance. Então Jesus, quando ele passou, ele deixou diversos sinais, diversas instruções, para que o povo daquela época cresce, acreditasse nele, acreditasse que ele era o Messias. Mas muitos dos que ele veio, para quem eles veio, que eram os judeus, não creram, não me ajudei nessa palavra, não creram. Ele veio para um povo onde muitos não creram. Eles não imaginavam que o nosso Senhor nasceria numa manjedoura. Veio da forma que veio. Às vezes eles pensavam em coisas, um ser grandioso. E muitos ainda não acreditam que ele veio. Ele veio para que eu e você pudéssemos ser seus imitadores. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Não foi uma morte qualquer, foi uma morte de cruz. Filipenses 2, 5 e 8. Saber que Jesus viveu a sua humanidade nos consola e nos dá esperança. Sabe por quê? Porque ele passou o que nós passamos e não pecou. Não pecou. Ele sentiu dores, ele bebeu, ele se alegrou, ele estava com seus amigos. Muitos momentos ele desejava ficar sozinho, assim como nós. Não tem aqueles dias que a gente não quer ver ninguém, a gente quer ficar sozinho? A diferença é que quando ele estava sozinho, ele estava falando com o Pai. E às vezes, muitas vezes, quando a gente está sozinho, a gente às vezes não quer falar com o Pai. Não quer falar com quem realmente resolve os nossos problemas. Ele mostrou que é possível também seguirmos a Ele pelo mesmo caminho de relacionamento e obediência. Não há nada que possa nos passar na terra que Jesus não tenha passado. Por isso, e pela graça de Deus, podemos trilhar o caminho discipulado, porque sabemos que ele já foi trilhado por Jesus. Ele veio também para anunciar o Evangelho. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mateus 4,17. Então, desde o início do ministério, Jesus tinha uma única mensagem: a boa notícia do reino. Ele não somente era o Messias prometido, mas também o Rei prometido. Porém, esse reino não se daria exatamente da forma que pensavam. O seu reino não é desse mundo, ele ainda está por vir. Ele ainda está nos preparando dia após dia. Eu sempre falo que a nossa estadia aqui, ela é um contínuo aprendizado e um contínuo processo de santificação, sem a qual nós não veremos o Senhor. Nós precisamos nos santificar mais do que ontem. Sempre, todos os dias. Como eu sempre digo, não há nada tão bom que não possa ser melhorado na nossa vida espiritual. Será que eu já cheguei a um patamar que eu posso dizer assim: não, já orei o suficiente, já tenho depósito suficiente, não, eu já congreguei o suficiente, eu não preciso mais ir para a igreja? Não, gente, é dia após dia. Esse processo é um dia após o outro. É esse processo que nos transforma. A transformação tão falada, ela é um dia após o outro. Nós precisamos mudar essa natureza, sermos cada dia mais parecidos com o Senhor, para a gente entrar no céu. E nós só somos transformados através da leitura da sua palavra e através da comunhão que nós temos com o Senhor. E a gente intensifica essa comunhão, esse relacionamento, dia após dia. Então o Senhor, ele veio aí com um propósito. Hoje, terceiro domingo, hoje nós celebramos a ceia do Senhor. Logo mais à noite nós iremos ceiar.
E eu acredito que aqui a maioria de vocês são batizados nas águas, né? Com o batismo que dá a você o direito de participar conscientemente do corpo e do cálice do Senhor. Então, quando a gente está celebrando a ceia, a gente não está anunciando o nascimento do Senhor, a gente está relembrando a sua morte, o seu sacrifício, o que ele passou. Então a gente faz uma análise de consciência para saber, será que eu posso participar do corpo e do sangue? Só que esse análise de consciência ele não deve ser feito só no dia da ceia, ele tem que ser feito todos os dias. A Bíblia diz que a gente não deve esperar o céu se pôr sem fazer um concerto com o nosso irmão. E diante disso, um concerto nosso com o nosso Criador, será que tem alguma coisa errada em mim? Esse análise ele precisa ser feito todos os dias. E todos os dias eu tenho esse concerto com o Senhor. Então nós não podemos esquecer da sua morte, do sacrifício na cruz do Calvário. O propósito da ceia é anunciar a morte de Jesus, não simplesmente um fato, mas o porquê de ele ter morrido. A gente não deve esquecer do seu sacrifício. Toda vez que você estiver prestes a fazer algo que desagrada ao Senhor, pense no sacrifício que ele fez comigo e com você. É o maior sacrifício, foi o maior ato de amor que alguém faria por outra pessoa. Ele fez comigo, com você, então nós precisamos pensar nisso todos os dias. Jesus ele tinha consciência do propósito para o qual veio ao mundo. A mensagem mais maravilhosa que toda a terra poderia ouvir foi quando Jesus nasceu. Lá em Lucas 19:10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O próprio Jesus declara essa verdade. Por que ele veio? Porque a cruz. Há um propósito para a vinda do Senhor? Uma razão pela qual o Filho do Homem veio ao mundo? Para quê? Para ser apenas um grande mestre? Não. Ele veio para buscar e salvar o perdido. Antes a gente estava no mundo de qualquer forma, vivendo de qualquer forma. E ele nos concede essa oportunidade de já ver essa mudança. Porque, resumidamente, a gente fala, não, que ele veio buscar e salvar o perdido. Às vezes, se a gente falar, como eu falei lá no início, qual a primeira resposta que vem à sua mente? Por que Jesus veio ao mundo? Para salvar. Uma mensagem, uma resposta rápida, a gente pensa, foi para salvar. Mas esse salvar envolve um processo muito detalhado, um processo muito longo. Às vezes a gente pensa assim, não, esse tempo de vida aqui é muito grande para me abdicar de tudo que eu quero viver nesse mundo, de curtir todos os prazeres dessa vida lá fora. É muita coisa para eu poder abrir mão. Muita coisa, gente, é uma eternidade sem o Senhor. Não é 50 anos, não é 70 anos. Vamos falar aí uma média de vida hoje. Se a gente morrer de velhice, 60 anos, 70 anos, alguns passam disso. E outros morrem com 20, com 30. Isso não é muito tempo. Muito tempo é uma eternidade. E ela está aí. Ela existe e ela é com Deus ou sem Deus. E eu não posso morrer em pecado. Eu preciso morrer preparado. E quem me garante que eu vou morrer na minha velhice? Às vezes eu penso assim, vou viver o que eu quero viver. Daqui mais uns anos eu conserto a minha vida. Mas e aí, quem te garante que eu e você viveremos esse dia para preparar a nossa vida quando a gente estiver velho, tiver curtindo os prazeres do mundo? Então, a gente tem que ter muito esse cuidado. Então, quando participamos da ceia em nosso coração, deve estar claro o reconhecimento do propósito da vida de Jesus. Por que ele veio? Ele veio buscar e salvar. Não importa quão longe o perdido esteja. Não importa o quão longe o filho pródigo tenha chegado. Jesus veio para buscar e salvar. Não importa o tamanho do pecado que a gente tenha cometido. Ainda é tempo. Ainda é um dia de oportunidade. Se você está vivo, se eu estou viva, ainda temos a oportunidade. Essa oportunidade ela só vai acabar quando nós morrermos. Então, enquanto vida houver em nós, ainda temos a oportunidade de fazer o certo, de ter as escolhas certas, de viver do jeito certo para glorificar o Deus a qual nós servimos. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo,
não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Está lá em João 3,17. Timóteo 1,15 diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo, ele se julgava o principal dos pecadores. Paulo passava de cidade em cidade, levantando igrejas, e ele ele se julgava o pior dos pecadores. Ele não tinha soberba de dizer não há pecado em mim. Até porque se eu e você falam não peco, nós já pecamos. É só através de Jesus Cristo que nós conseguimos o perdão dos nossos pecados e a santificação dia após dia. Então nós somos pecadores e Ele pagou um altíssimo preço por nós. Ao participarmos da ceia, lembramos da morte do Senhor, lembramos que Ele veio com um propósito. Cristo pode salvar totalmente os que a Ele se chegam. Jesus não apenas nos salva, mas Ele intercede por nós. A palavra de Deus diz que Jesus intercede por nós. Isso não significa que você não precisa orar ou pedir que alguém ore por você. Não significa que não tem que fazer aquele pedido de oração por escrito. Mas quer dizer que nunca poderá esquecer, quando participar da mesa do Senhor, que Jesus terminou a obra da salvação na cruz do Calvário. E Ele continua aí intercedendo por mim e por você. Então não vamos esquecer. Diante desse dia tão poderoso, que não fique só nesse dia, que Ele veio, que Ele morreu por mim e por você, para nos garantir essa oportunidade de salvação. Então foi para isso que Ele veio. Falamos sobre tudo? Logicamente não. A palavra do Senhor ela se renova a cada dia. Cada um que levantar e falar, por que Jesus veio ao mundo? Com certeza cada um de vocês tem um jeito de falar por que Jesus veio ao mundo. Versículos para mostrar dentro da Bíblia por que Jesus veio ao mundo. Então, que eu e você nunca venhamos nos esquecer porque o Senhor veio ao mundo e nos lembrar disso todos os santos dias. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Eu agradeço por nos ouvir nessa manhã e que o Espírito Santo venha sempre